Capítulo 2. A transição vida-morte. Ao chegar à sala azul, todos já estavam à nossa espera, principalmente o encarregado deste trabalho, que ora realizamos. Alô, irmãos, desculpe se nos atrasamos. Luiz, vamos apresentar-lhe seus novos companheiros, irmão Paulino, Ribeiro e Rosa. Senti um imenso carinho por eles. O instrutor falou-nos. O Dr. Paulino e o Dr. Ribeiro passarão as orientações para o grupo. Desejo muita paz a todos. O irmão Ribeiro despediu-se do orientador e oramos para agradecer o novo trabalho. Precisamos estar ligados com Jesus para bem servir aos nossos semelhantes, falou Ribeiro. Agora partiremos para o plano físico. Olhei para Karina e Sara, indagando. Vocês sabem o que vamos fazer? Karina me respondeu. Calma, Sérgio, logo saberemos. E assim, já no plano físico, buscamos uma casa espírita, onde fomos recebidos por Sinara. Verifiquei que o pátio físico daquele centro era bem menor que o espiritual, contornado por uma cerca toda florida. O jardim extrafísico apresentava-se lindíssimo, onde não faltavam miosotes, camélias, amores perfeitos, hortênsias. Nele, 2 guaritas, não como as da terra, mas parecendo chalés, cujos telhados estavam todos adornados de madressilvas. No interior desses chalés, uma recepcionista anotava os dados de cada espírito que desejasse adentrar o centro. A guarita da direita atendia os espíritos doentes, a da esquerda, os visitantes, os trabalhadores da casa, enfim, os espíritos que ali fossem ajudar. Percebi que todos os espíritos doentes que se encontravam na fila haviam sido trazidos por algum trabalhador de Jesus. Ninguém viera para derrubar médiuns ou obsediá-los. Os irmãos que ali trabalhavam poderiam ser chamados de apóstolos da caridade, tal a humildade de que eram revestidos. Aproveitei e perguntei ao encarregado do chalé dos doentes. Ninguém entra na casa sem passar por vocês? Não, ninguém. E no dia de tratamento de desobsessão? Principalmente nesse dia. Todos os que passam por aqui têm de ser cadastrados. E se o cara não desejar ser tratado? Só aqui chegando como acompanhante. Desde que o irmão é cadastrado, já se inicia o seu tratamento, mesmo que ele não deseje frequentar a casa. No dia da desobsessão, quantos aqui trabalham? Só mais 3 irmãos. E vocês dão conta? Sim, a disciplina alivia o fardo. Quem chega numa casa espírita não imagina o trabalho dos mensageiros do Cristo. Desde o pátio inicia-se a proteção divina. Por isso as casas espíritas não devem promover festas, bingos, rifas, jantares, enfim, recreações festivas em suas dependências, pois elas são hospitais de Deus. Fiquei olhando aquele belo pátio florido. Os meus companheiros já haviam entrado, mas não me preocupei com isso. Aqui tentarei desenhar o pátio espiritual desta casa amiga. O Dr. Paulino me esperava na porta do centro. Luiz Sérgio, vamos até o setor encarregado da distribuição de tarefas. Lá seremos informados sobre o que teremos de fazer. Irmão, desculpe eu me destacar do grupo, mas gostaria de dar aos meus leitores uma ideia, nem que seja mínima, da grandeza de uma casa espírita. Ele me sorriu e me senti feliz por ter me compreendido. À medida que conhecia as dependências daquela casa amiga, era saudado com carinho por seus trabalhadores. Juntamo-nos aos outros e ficamos sabendo do trabalho que teríamos de realizar. Uma equipe de socorro que já conhecíamos desde o livro Lírios Colhidos. Somou-se ao nosso grupo, só que não seria orientada pelo Dr. Albuquerque, como quem trabalháramos naquela ocasião,
mas pelos doutores Paulino e Ribeiro. Vamos de novo acompanhar a desencarnação? Perguntei. Sim, deste nosso irmão. Vimos buscá-lo. E nos forneceu a ficha. Lauro, 21 anos. Calei-me, e depois de várias medidas tomadas pela equipe, eu, Sara, Carina e Hilário fomos designados para buscar o jovem. Ao chegar à sua casa, oramos a Jesus por aquele lar. Seus habitantes dormiam e acordavam sem pronunciar o nome de Deus ou de Jesus. Família completamente indiferente aos valores do espírito. Julgavam eles que fossem ficar no plano físico eternamente. A mãe, embora dedicada ao lar, não se importava em transmitir valores espirituais aos filhos. Estes bebiam, fumavam e, frequentemente, amanheciam na rua. Era uma casa em que só se pensava nas coisas materiais. Todos tinham de vencer na vida. Desejavam eles, mas ninguém pensava em Deus. Analisei Lauro, um rapagão bonito que me pareceu inteligente, mas completamente indiferente às coisas do espírito. Naquele dia, ele amanheceu doente. Chamou a mãe e se queixou. Não estou bem. Sinto um cansaço, uma sensação estranha. A mãe o medicou. Nós, impassíveis, não podíamos interferir. Lauro se vestiu e logo estava no trabalho. Assim decorreu uma semana, sem que eu nada perguntasse, mas doía-me ver aquela família tão distante dos valores espirituais. Era só consumir, consumir, e ninguém se lembrava de Deus. Naquele sábado, a equipe chegou à casa de Lauro. Ele ainda se encontrava na rua farreando. Quando entrou no seu quarto, parecia ofegante. Foi até a cozinha e tomou um analgésico. O mal-estar agravara-se. A equipe, com seus aparelhos, aguardava um momento. Lauro voltou para o quarto que dividia com o irmão Arthur. Foi quando Lauro sentiu uma dor terrível no peito e gritou. Arthur acordou e logo lhe prestou auxílio, despertando a casa toda. Olhei a equipe do nosso irmão Paulino. Ela já socorria Lauro, desamarrado o laço fluídico. Ele estava desencarnando, deixando o corpo físico ainda jovem, mas deixando. Perguntei ao Dr. Ribeiro. Não temos condição de ajudá-lo? Não, Luiz. Nosso irmãozinho Lauro tem de partir agora. Não se esqueça de que todos os encarnados estão de passagem pelo plano físico. Poucos, entretanto, têm conhecimento disso. A família desesperou-se. A mãe sentiu-se mal e o pai nem sabia o que fazer. Acompanhamos o corpo físico de Lauro até o hospital. Enquanto isso, os técnicos iam separando os corpos. Todavia, por mais que fizessem, o jovem teimava em não deixar o físico. Aproximei-me, querendo auxiliá-lo. Foi quando Rosa, a enfermeira do Dr. Paulino, me impediu. Ninguém poderá ajudá-lo, Luiz, só ele mesmo. O perispírito de Lauro mantinha-se junto aos seus corpos físico e duplo etérico. Nem 1 milímetro de separação havia ocorrido. Mesmo assim, os técnicos não o deixavam. Prestavam todo auxílio, tentando desligar os pontos energéticos. Por estarmos em estudo, a irmã Rosa, por ordem do Dr. Ribeiro, colocou um aparelho na mente de Lauro, através do qual podíamos acompanhar sua viagem por um computador, desde o momento em que experimentou desconforto. Lauro pensava: meu Deus, estou me sentindo muito mal. O braço está dormente e ao mesmo tempo dói muito. Sinto-me em 2 lugares, parece uma vertigem. Tenho náuseas, preciso ir ao banheiro. Que sensação desagradável, meu Deus. Estou ouvindo um barulho muito estranho. Acho que alguém me chama. Ali embaixo há uma vala. Vou dar um salto. Meu Deus, onde estou? Que escuridão. Sinto sede. O computador interrompeu a imagem, como se tivesse perdido o contato com Lauro, mas logo em seguida sua mente registrava:
Pensei que estava morrendo, faltou-me o ar e depois apaguei de vez. Pareceu-me que alguém me segurou no momento em que eu ia cair num buraco escuro. Ouço vozes. Lauro, sou eu, sua tia Marli. Venha, meu filho, deixe o corpo. Não quero morrer, tia. Estou novo, preciso me casar. Areta espera um filho meu e ninguém sabe ainda. Não posso morrer, não posso, gritava Lauro, enquanto já preparavam seu corpo para ser necropsiado. Doutor Paulino, ele vai ser cortado ainda ligado ao físico? Indaguei. Não, meu amigo. Temos outra equipe neste local que irá mantê-lo desacordado. Graças a Deus. Vimos Lauro recebendo uma transfusão magnética e, nesse instante, o computador parou de registrar os seus pensamentos. Só fomos continuar nossa tarefa na capela. Lauro pairava sobre o físico, mas este não o aceitava mais. Ele chorava junto à noiva, à mãe, aos irmãos, ao pai, enfim, a todos os familiares. Ali no cemitério, o comportamento dos seus parentes só mal lhe fazia. Cada lágrima e cada revolta traziam-no para bem junto do seu corpo material, das mentes das pessoas que o amavam e que se encontravam revoltadas. Formava-se uma substância leitosa que pouco a pouco ia envolvendo o espírito e o corpo físico. Sara, com seu aparelho, ia dissipando aquela estranha energia, mas os cigarros, os assuntos impróprios, eram inimigos dos trabalhadores do Senhor. Procurei o computador e, de novo, a mente de Lauro gritava por socorro. Sentia o corpo inerte, mas também recebia os beijos da noiva e dos familiares abraçados àquele corpo frio. Com exceção dos médicos e de Sara, que lutavam pela separação de Lauro, todo o grupo permanecia em oração. Sussurrei ao Olegário. Precisamos fazer algo. Aqui deve haver alguém com sensibilidade para nos captar um pedido de socorro. Todos partiram em busca desse auxílio e logo alguém iniciou uma oração. Uma senhora miudinha acercou-se da mãe e a advertiu para o mal que estavam fazendo ao espírito. Naná, sabe que se vocês não orarem, Lauro vai sentir todo o seu enterro? Naná olhou a mulher e não a reconheceu, mas continuou ouvindo-a. Conheço o espiritismo e sei que a nossa revolta muito faz sofrer o espírito. E o seu filho está aí, tentando inutilmente voltar ao corpo físico, sem compreender que os seus órgãos já estão sem vida. Nem Deus pode fazê-los funcionar outra vez, porque ele não derroga as suas leis. Naná saiu para chamar os outros, mas ao voltar aquela senhora já havia desaparecido. Aquele fato me intrigou. Olhei Sara, que me disse inocentemente: assim trabalha a Karina. Foi quando a enfermeira Rosa, sorrindo, explicou: às vezes, torna-se preciso chegar até os encarnados. Eles são tão bobinhos. Nada lhe falei. Abracei-a e cobri seus cabelos de beijos. Todo o grupo chorava, porque a família iniciou uma corrente de preces. E Lauro, mesmo não querendo sair dali, foi sendo retirado pela equipe do Dr. Paulino e do Dr. Ribeiro. Nós ainda ficamos, mas em seguida também nos afastamos. Ainda busquei o jardim daquele lugar. Os túmulos me pareciam várias portas de acesso à espiritualidade. Por que o encarnado é tão materialista, quando a verdade está ao seu lado, mostrando a fragilidade do seu corpo físico? Ele não quer enxergar. Se quisesse, tentaria auxiliar seu próximo. Nesse auxílio encontraria as verdades espirituais e não daria tanto trabalho como dá um ser apegado às coisas materiais. O cemitério era muito bonito, bastante florido. Eu e o Olegário tudo observamos e pudemos perceber que existem irmãos que moram ali.
Outros querem aproveitar-se apenas dos fluidos vitais de algum suicida, consciente ou inconsciente. Enquanto olhávamos aqueles estranhos espíritos, José, o encarregado daquele lugar, nos falou: não se preocupem, um dia eles terão de sair daqui. Mas o que eles fazem aqui? Gostam de ouvir choros. Muitos choram juntos, outros apreciam flores e velas. E ainda há os vampiros, que buscam os espíritos afins. Mas não contam com uma guarda divina aqui? Existem várias, mas nos últimos tempos, muitos irmãos socorridos preferem ir para os umbrais, rejeitando as colônias de luz. Verdade, José? Sim, Luiz Sérgio. Recorde, irmão, que a maioria deixou de buscar uma religião para frequentar boates, saunas, os motéis e outros lugares não recomendáveis. Ainda chamam os que acreditam em Deus de caretas e fanáticos. Nisso, olhamos um grupo de espíritos jovens muito sujos, que estavam buscando um outro que havia desencarnado naquele dia com overdose. Um quadro de se lamentar, falei a José. Deve ser muito triste trabalhar aqui, não é mesmo, irmão? Não, é um trabalho igual aos outros. Temos muita fé em Deus de que um dia o homem, quando chegar nessa estação e o seu corpo físico for depositado nesse armário, logo ressurgirá do outro lado, pois em cada cova existe uma porta que nos leva para a nossa verdadeira morada, o plano espiritual. Pensei olhando aqueles túmulos. Benditas as portas e mais benditas ainda as mãos que abrem todas elas, sem deixar ninguém preso no vale da morte. Eu o bendigo, Jesus, por todos os seus ensinamentos. E o mais importante, quando deitou o corpo perispiritual que lhe serviu no túmulo para nos ensinar que todos nós podemos ser salvos se abrirmos a porta do coração e ganharmos os jardins da espiritualidade, buscando o Pai amado. Como foram benditos os seus ensinamentos, Jesus. Pena que o homem raramente os busque, mas eu o amo. Agradecido, Pai. Capítulo 3. A aquisição da roupa espiritual. Colocamo-nos da estação da morte para o centro espírita. E qual não foi a minha surpresa quando passei pela enfermaria e vi Lauro, assim como os outros irmãos. Perguntei a Clotilde o porquê de Lauro ali se encontrar, e ela me disse: hoje temos nesta casa um trabalho de cura perispiritual que presta auxílio aos recém-desencarnados. Por que ele precisa dos fluidos dos médiuns? Porque está muito traumatizado com o súbito desencarne e a todo momento deseja correr para perto dos pais. A que horas inicia-se o grupo? Às 17 horas. Obrigado, Clotilde. Espero dar uma chegada até esse grupo. Recebemos muitas elucidações e oramos a Deus em agradecimento. Falei ao Dr. Murilo sobre o grupo que ia ser tratado, e ele nos permitiu chegarmos lá. Eu não vi a hora de visitarmos a sala mediúnica. Num momento determinado, que alegria! Aqueles médiuns possuíam a disciplina divina. Todos oravam em silêncio, enquanto enfermeiros limpavam o ambiente. À frente de cada médium foi colocado um minúsculo aparelho, mas carecendo um ventilador. Com suas pás sempre em movimento, à medida que os médiuns mexiam-se na cadeira, os aparelhos oscilavam e pacientemente os técnicos os consertavam. Enquanto durou o estudo teórico, o aparelho trabalhou como se purificasse o ar que o médium respirava. Quando se iniciaram os trabalhos práticos do aparelho, partiam luzes em direção às rodas energéticas do grupo etérico, e estas rodas tinham cores variadas. As luzes
davam sustentação às rodas, porque da aura espiritual havia cessado a ligação até os centros de força do perispírito. Aqueles médiuns iriam trabalhar com os fluidos do físico, e não com os fluidos espirituais, ocorrendo um desnível dos corpos. Aí os técnicos e os médicos fizeram a ligação, médiuns doentes. Gostaria de frisar, doentes, espíritos recém-desencarnados em busca de auxílio, os quais não podem confundir com obsessores. Cada médium dava assistência a um irmão, deitado em sua maca. Uns dormiam, outros a tudo observavam. O médico que dava assistência a Lauro tocou o seu corpo perispiritual e, como bom conhecedor do assunto, foi desembaraçando alguns fios que se encontravam no perispírito, que me pareceram machucados. O cordão mestre, bem mais volumoso, recordou-me o cordão umbilical. Ele foi levado até o corpo físico do médium e como se ligado ao chakra umbilical. No mesmo instante, a cor verde os envolveu. Lauro fechou os olhos e Sara, imediatamente, captou através de aparelhos as suas sensações. De súbito, ele se recordou de toda a sua vida encarnada. Como aquele contato, Lauro, por alguns instantes, sentiu-se momentaneamente de volta ao seu corpo físico. Ainda pude observar que os outros fios estavam sendo ligados a outros chakras. O médium, imóvel naquela mesa, prestava real auxílio à espiritualidade, trabalhando em silêncio, mas o seu espírito disciplinado, ligado ao alto, ofereceu o seu corpo por alguns minutos para o tratamento de um recém-desencarnado. Prestava atenção naqueles cordões envolvidos pelas luzes de cada roda energética, e à medida que eram tratados, voltavam ao corpo perispiritual de Lauro, fundindo-se aos centros de força. Era o carretel-chefe, que de novo recebia os seus fios e os guardava para que no futuro eles pudessem novamente voltar a ser ligados a outro corpo material para o reencarne do espírito. Lauro assemelhava-se a alguém que guardava os elementos necessários para uma futura vida física, vitorioso, porque nenhum deles se encontrava lesado. O cordão referente ao chakra umbilical foi o último a ser desligado do médium, e quando isso ocorreu, o mentor do trabalho ministrou passes reequilibrantes no humilde trabalhador de Jesus. Deu-se o desligamento dos aparelhos. E aqueles médiuns, disciplinados e serenos, em nenhum momento levaram a preocupação aos seus dirigentes. Observava agora os irmãos recém-chegados ao mundo espiritual, bem mais refeitos, e lhes desejei muita paz na nova vida. Depois do desligamento, médiuns espíritos, os dirigentes fizeram a prece final, e nós, agradecidos, dali saímos. Luiz, por que muitos médiuns não aceitam esse trabalho, julgando que nada estão fazendo? Indagou Sara. Falta de humildade, só isso. Olegário ainda perguntou mais sobre a mediunidade do futuro, mas deixo de escrever sobre esse assunto para não torná-lo repetitivo. Há muito venho alertando os espíritas para o perigo dos médiuns sem educação mediúnica. Chegamos ao salão. Os doutores Murilo e Joaquim Ribeiro despediram-se do nosso grupo, dizendo que ali estariam sempre, esperando-nos para novos trabalhos. Agradecidos, retiramo-nos. Só o Dr. Paulino voltou com a nossa turma para o plano espiritual. Alcançamos a universidade. Descansei um pouco e logo corri para o meu 6º curso. Esbarrei em Hilário, que sorrindo falou-me. Como sempre, com medo da sala de aula desaparecer, hein, Luiz? Tem razão, amigo. Todas as vezes que fico longe daqui, parece-me uma ausência sem fim.
Isso é que é gostar de estudar. Não, Hilário, não é isso. À medida que crescem meus trabalhos, torna-se necessário que eu cresça também. E nada melhor do que o Evangelho para nos tornar melhores. Minha cadeira me esperava e com que prazer acomodei-me. Corina e João saudaram-me com um olhar de amor. Fiquei ali quietinho. Todos os meus amigos não compreenderam o porquê do meu silêncio. É que eu estava sendo beneficiado com a paz daquele lugar. Hilário iniciou as questões. Qual o significado desta passagem em Êxodo? Capítulo 28, versículo 30. No racional do juízo porás Urim e os Tumim, os quais estarão sobre o peito de Arão quando ele entrar na presença do Senhor, e trará sempre sobre o seu peito o juízo dos filhos de Israel na presença do Senhor. Arão, como excelente médium, precisava ter no peito coração, luz e integridade, representadas nas duas pedras de cor e formas diferentes das que ele levava penduradas no pescoço. Outra resposta feita por Sara. Resposta. Arão, como excelente médium, precisava ter no peito coração, luz e integridade, representadas nas duas pedras de cor e forma diferentes das que ele levava penduradas no pescoço. Outra pergunta feita por Sara, ainda em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Não podes ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e viver. Resposta. Moisés desejava a visão de Deus, fato impossível para um espírito que ainda precisa reencarnar, mesmo sendo um mensageiro de Deus. Moisés não possuía a pureza. Só ela permite que Deus se manifeste para os homens. Perguntei, em Levítico, capítulo 4, versículo 3, se o sacerdote que foi ungido pecar, fazendo pecar o povo, ofereça ao Senhor, pelo seu pecado, um novilho sem defeito. Resposta. Se o sacerdote leva o povo ao erro, culpado é, assim como o povo de quem ele é representante. Depois de muitas questões respondidas, foi encerrada a aula. Saí devagar, ao lado de Sara. O que vamos fazer agora, Luiz? Nem cheguei a responder. O doutor Paulino já nos esperava para irmos até Lauro. Pensei, nem acabamos de chegar e já temos de partir, pois Lauro foi levado para um dos imensos hospitais de socorro. Paulino falou, vocês terão 2 horas para descanso e depois ao estudo. Estudo, irmão? Perguntei. Sim. O que imagina que estamos fazendo? Quando o aluno atinge a 6ª etapa da universidade, tem de fazer essa matéria que estamos iniciando. Acompanhar um recém-desencarnado na sua luta pela sobrevivência do espírito. Não me diga, amigo. Sempre desejei escrever algo assim. Tinha até iniciado um livro, onde sou o personagem principal. Confesso que não me senti muito bem em narrar os fatos vividos por mim. Não deve ser fácil, falou o Olegário. Paulino disse-me ainda, vai ser real, valor a sua narração, pois o irmão tem o poder de conquistar adeptos de todas as crenças. O irmão acha isso bom para a doutrina? Para a doutrina nem tanto, mas para os leitores sim, pois através de seus livros, muitos tomam conhecimento dos fatos espirituais. Mas, senhor, eu quero ser um trabalhador da doutrina. E já o é. Contudo, poucos tornam-se verdadeiros espíritas
apenas lendo seus livros ou os de outros espíritos. Fiz uma cara triste, mas ele foi bem explícito. Luiz, seria pretensão demais de alguns espíritos e médiuns julgar que com suas mensagens poderiam renovar a mentalidade de todos os seus leitores. Quero que saiba que os seus livros são muito bem protegidos pela espiritualidade maior, devido à grande penetração deles entre os encarnados. Por isso, nós aproveitamos para elucidá-los. Para que alguém possa tornar-se um bom espírita, o seu livro é a isca, mas o banquete só se dará com as obras básicas da codificação kardeciana, juntamente com as dos grandes filósofos da doutrina. Os leitores, ao lerem alguns livros, tornam-se admiradores dos espíritos que os escrevem e dos médiuns que os recebem. Porém, isso não basta para elucidar as almas. Elas têm de buscar muito mais. Hoje existem vários médiuns e espíritos trabalhando no livro espírita, mas isso não é tudo. Os iniciantes espíritas devem ler esses livros, mas depois buscar principalmente em O Livro dos Espíritos a essência da doutrina. Vocês que hoje trabalham nos livros espíritas estão levando o orvalho e a brisa, mas só os livros básicos são o adubo e a terra, que têm capacidade de fazer germinar a semente da árvore da sabedoria. Ficou triste, Luiz Sérgio? Eu não, irmão. Faço e escrevo o que os mentores me ensinam. Jamais tive a pretensão de me fazer endeusado, assim como a médium que comigo trabalha. Irmão, nada mais deprimente para a doutrina do que o fanático, aquele pseudo-espírita que vive endeusando médiums e espíritos. Por que as casas espíritas não fazem uma campanha dos livros básicos, levando os iniciantes a descobri-los? Porque muitos preferem decorar orelhas de vários livros, a interessar-se por um estudo sério. Em muitas casas espíritas, o estudo das obras básicas não é obrigatório, porque a nossa doutrina é de liberdade. Agora devemos sim fazer com que todos os frequentadores, antes de chegarem a uma reunião mediúnica, tomem conhecimento de que só se educa a mediunidade estudando-se as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, que se torna fácil de ser manuseado de maneira com que o irmão Lázaro ensina os frequentadores da casa de Maria. Poderia o amigo ou o irmão Lázaro ensinar o método aos meus leitores? Acho que eles gostariam de aprender a manusear o livro que é considerado pela espiritualidade como o decálogo dos espíritos, o fermento divino. Sim, Luiz, estou às suas ordens, falou o nosso Lázaro José, que acabara de chegar. Esperamos que os seus leitores tornem-se adeptos fiéis da leitura dos livros doutrinários, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Temos 2 horas de folga. Poderia passar para os leitores os seus conhecimentos? Certamente. Assim, o querido irmão levou-nos até uma pequena sala de aula. E lá, antes de iniciar a explicação, abriu o Antigo Testamento no Salmo 118. Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que estudam os seus testemunhos, os que de todo o coração o buscam. Antes, Lázaro explicou-nos que este salmo é o mais longo, sendo ele composto de 8 dísticos. Todos os dísticos de cada estrofe começam no texto hebraico por uma letra alfabética, e cada um contém um dos termos usados para designar a lei mosaica: testemunho, preceito, ordem, vontade, promessa, palavra, juízo, querer, etc. Perguntei. Noto que todos os espíritos da universidade gostam do Antigo Testamento, e no plano físico muitos espíritos não o aceitam. Como neste trecho, todo ele marca a era de Moisés. O espírita que prega contra as escrituras
o faz porque não as compreende, e outros as temem. Mas a partir do momento em que nós nos convencemos de que a doutrina espírita é Cristo em ação, buscamos nas Escrituras a confirmação das verdades da doutrina. Os fenômenos estão na Bíblia, as explicações nos livros básicos. Irmão, perguntou Karina, hoje sabemos que conhecidos médiuns estão pregando a modernização da doutrina. E minha irmã também modernizaram o cristianismo. Mas o Evangelho de Jesus permaneceu inalterado, porque os homens passam, mas a verdade está grafada no universo, e não é um pecador que vai apagá-la. Irmão Lázaro, perguntou Hilário, o que o senhor acha do espírita acender vela, buscar o misticismo de outras seitas? Dizem que era para tornar a doutrina mais fraterna. Não somos contra os rituais inerentes a certas religiões, porque cada consciência é livre para escolher. O importante é que cada crente busque o lugar que lhe é afim. O que não se deve fazer é misturar os ensinos, ou se é católico ou se é espírita. Um espírita católico ou um católico espírita não dá certo. Irá sempre cochear, porque não possui firmeza na fé. Sempre digo que espiritismo não é doutrina espírita. A doutrina é o espiritismo explicado. No início, o espiritismo já existia nas aparições, nos feiticeiros, enfim, na expulsão dos trevosos. Quando Jesus subiu o Tabor, ele tornou sem efeito a proibição de Moisés. Não vos dirijais aos mágicos, nem consulteis os adivinhos, para que não suceda que este comércio vos corrompa. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Se qualquer homem ou mulher tem espírito de Pitom ou espírito de adivinho, sejam punidos de morte, ambos sejam apedrejados, e o seu sangue recaia sobre eles. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Nem se ache entre vós quem pretenda purificar seu filho ou filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem que consulte adivinhos, ou observe sonhos e agouros, nem que seja feiticeiro ou encantador, nem que consulte Pitom ou adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade, porque todas essas coisas abomina o Senhor, e por semelhantes maldades exterminará ele, estes povos, à tua entrada. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Ele conversou com os chamados mortos, mas em uma comunicação disciplinada. Depois, o mesmo Jesus nos prometeu o Consolador, e ele chegou graças à fé de Allan Kardec. Os que se dizem espíritas, mas vivem correndo de um centro para o outro e nas horas vagas abusam dos espíritos, deveriam decidir onde ficar e procurar respeitar a crença do seu próximo. Irmão, falou Sara, muitos julgam difícil vivenciar a doutrina espírita. Por quê? Porque nela, irmãzinha, Cristo nos ensina o amor duplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sendo esta a causa dos egoístas dizerem que o espírito das casas espíritas não os ajudam. De certo modo, eles estão certos, pois não estamos capacitados a fazer feitiçaria para arranjar emprego, vender imóveis, casar filhos, segurar maridos. Somos trabalhadores de Jesus, tentando dizer aos encarnados: tornem-se melhores, deixem a carcaça física na terra e respeitem o seu próximo. Sejam cumpridores do dever. Não ultrapassem o ponto que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do seu semelhante. O espírita vive na terra, usufrui de tudo o que ela lhe dá, mas não é um escravo da matéria. Se um espírito, para ajudar o encarnado, atira pedra nos outros e o ensina a vencê-los, fuja dele, pois não é um bom espírito.
Os bons espíritos estão vindo à Terra para ensinar ao homem o amor. Somente este sentimento mata em nós o inimigo da evolução, o amor próprio, que nos faz seres egoístas e avaros. Precisa o homem burilar os sentimentos. Só assim ele será transportado fora de si mesmo e não sentirá as asperezas do caminho. Ele se conservará na matéria, mas junto aos ensinos espirituais voará até Deus e olhará a todos os irmãos, e sendo assim, não precisará de amuletos nem de superstições para vencer na vida física. Na hora do testemunho, achará o remédio em Jesus e dirá ao Pai: afasta de mim esse cálice. E saberá que logo a água cristalina do Evangelho lhe molhará os lábios ressequidos. Irmão, a doutrina tenta melhorar o homem, mas não a vida física, inquiriu o Olegário. Sim, os espíritos que labutam nas casas espíritas têm por dever ensinar ao homem a mansuetude. Se Cristo nos chamou de amigos e não de servos, por que queremos apenas dominar e não amar o próximo? O homem veio à terra para aprender a ser bom, manso e humilde, e não para uma viagem de lazer, levando vantagem e mais vantagem sobre o seu semelhante. Agora, gostaríamos que nos ensinasse a manusear o livro dos Espíritos. Irmão, é tão primário esse método? Deseja mesmo passá-lo para os seus leitores? Sim, muitos me escrevem dizendo que não estudam o livro dos Espíritos por achá-lo muito difícil. Está bem, amigos. Vou tentar simplificar a leitura dessa joia da doutrina. Primeiro, vamos fazer 6 marcadores de livro. Em cada um deles será escrito introdução, parte primeira, parte segunda, parte terceira, parte quarta e conclusão. Já feitos os marcadores, inicia-se o estudo pela introdução. Não vamos esquecer que a introdução é a chave que abre o nosso intelecto para guardar os ensinos dos espíritos, precisando de um estudo mais apurado. A introdução tem 17 itens. A parte primeira é composta de 4 capítulos, a segunda de 11 capítulos, a terceira de 12 capítulos, a parte quarta de 2 capítulos e a conclusão de 9 itens. Ao ler a introdução, vamos tomando conhecimento dos ensinamentos espíritas. No segundo item da introdução, deparamos-nos com a palavra alma. Busquemos a explicação na parte 2, capítulo 2, e para facilitá-la, lá está o nosso marcador. Vamos encontrar a explicação na pergunta 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Continuamos lendo a introdução e lá deparamos com o fluido vital. Busquemos o marcador. Ele nos auxiliará a encontrar o estudo sobre fluido vital, que se encontra na parte 1, capítulo 4. Quero aqui frisar que esta aula necessita de um bom instrutor, humilde e estudioso. E assim vamos estudando a introdução. Quando a terminarmos, precisamos voltar a estudá-la. Só depois de sabermos manusear o livro é que poderemos nos beneficiar de todo o seu conteúdo. Prosseguindo o estudo, deparamos-nos com a mediunidade. Aí vamos estudar sobre mesas girantes, buscando os livros dos grandes filósofos da doutrina. Aqui, o orientador tem de procurar o livro dos médiuns, a explicação para o assunto, não esquecendo de também consultar a parte 2 de O Livro dos Espíritos e também a conclusão. Dessa maneira, torna-se bem interessante e fácil o estudo, não é mesmo? Sim. Em O Livro dos Espíritos está a chave para que um bom estudioso vá abrindo lentamente, porta por porta. E aí, depois de um estudo sério, o aprendiz espírita não precisará buscar
a simbologia de outras crenças, pois estará alimentado com os ensinamentos divinos. Obrigado, irmão. Sinto deixá-los, mas dispomos de poucas horas de folga. Que Deus acompanhe o grupo e que todas as lições sejam proveitosas. Quando desejar, estarei sempre aqui preparando minhas aulas. Fitei aquele espírito disciplinador e dei graças a Deus por um dia tê-lo conhecido. Com ele aprendi a respeitar as obras básicas. Luiz, você gosta muito do irmão Lázaro, não? Admiro muito todos os espíritos que lutam pela melhoria do próximo, e ele é um dos mais dedicados. Aonde iremos agora, Olegário? Quem me respondeu foi Sara. Estamos sendo esperados no hospital transitório, onde Lauro recebe os primeiros cuidados. Nada falei até chegarmos. Para penetrarmos no hospital, tivemos de obedecer várias regras, inclusive mudarmos de roupa, reequilibrar-nos, enfim, estar em condição de trabalho. No quarto, Lauro parecia dormir. Observei sua casa mental. Ora estava ligada ao físico e, assim sendo, escutava todo o desespero daqueles que ficaram, participando dos acontecimentos terráqueos. Ora dormia, como se desligado de tudo novo. Novamente. O corpo físico decompunha-se no túmulo, e ele, mesmo no plano espiritual, às vezes corria até lá, sofrendo um choque emocional. Que poder tem a mente? Falei. A casa mental é uma antena parabólica, captando imagens dos lugares mais distantes, explicou-nos a doutora Salete, que o assistia. Isso é benefício para o espírito? Não. Quando o homem desencarna, deve fixar sua mente no lugar onde se encontra. A avó de Lauro, alisando seu cabelo, falou: Seja bem-vindo, meu menino querido. Tive de conter o riso, porque Lauro, abrindo os olhos devagarinho, dizia: Eu não morri, eu não quero morrer. A senhora é uma alma de outro mundo, eu a amo, mas os outros mortos devem ficar nos seus devidos lugares. Ela continuava a acariciá-lo, mas ele, morrendo de medo, ia encolhendo-se no leito. A doutora Salete intercedeu. Lauro, você já se encontra na pátria-mãe. Não queira fugir dos fatos concretos, porque tenta ignorar essa realidade tão palpável. A senhora acha fácil deixar de existir, transformar-se somente em lembranças e saudades? Mas todos nós passamos ou teremos de passar por tal situação. Apegar-se aos sonhos irreais é doença. E essa doença é terrível. Chama-se fraqueza. O que faço? Salete respondeu. Procure curar-se para conhecer as belezas deste novo mundo, onde o seu espírito se encontra. Lá no plano físico ficou o corpo perecível, mas aqui na espiritualidade abriga-se seu espírito imortal, e junto a ele as suas imperfeições. Em frente à realidade, estamos aqui para ajudá-lo. Estes são seus novos amigos. E nos apresentou Lauro. Ele nos olhou, pensando, mas eu não faço questão alguma de conhecer ninguém. Dito isso, fechou os olhos, parecendo dormir. Abri, por acaso, o Antigo Testamento e caiu em Jó. Capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro, e de que os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Ficamos mais algumas horas com Lauro, que fingia nos ignorar. O nosso trabalho com esse garotão não vai ser fácil, ponderou Sara. Que nada! Logo ele se enturma aqui no plano espiritual. Nisso, fomos convidados a sair. Eu pedi para ficar a sós com Lauro e fui atendido. Os outros saíram. Ele continuava a fingir que dormia. Eu fui lendo as escrituras. Lia e fazia os comentários. Detive-me em sabedoria. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Não procureis ansiosos a morte com os desvios da vossa vida,
nem proporcioneis a ruína com as obras de vossas mãos. Deus não fez a morte, nem se alegra que pereçam os vivos. Se toda indignação faleceu diante da morte, é porque o homem não busca a fé em Deus. Só a sua bondade infinda tem o poder da vida, sendo este um motivo de ninguém morrer. Lauro abriu os olhos e me falou: então por que ele separa as criaturas? Deus não separa ninguém. Nosso corpo físico morre, porque o homem, devido à sua imperfeição, não teve capacidade de confeccionar um corpo melhor. No dia em que ele evoluir, terá um corpo menos sofrido e mais forte. Qual é a sua? Que deseja de mim? Indagou o Lauro, agora recostado na cama. Meu nome é Luiz Sérgio. Desencarnei aos 23 anos de idade. O que você está passando eu também já passei, mas não cobri a cabeça, fugindo da realidade. Isso é tolice demais. O que eu faço para viver aqui? Primeiro, levante-se da cama. Vamos unir-nos aos outros e procurar viver. Refletiu alguns instantes e, ao se levantar, Lauro constatou que estava vestido de camisolão. Não posso me levantar, veja como estou vestido. E depois, nem sei onde está minha outra roupa. Primeiro, você mentaliza sua antiga roupa e se verá vestido. Lauro tentou, mas que nada. Roupa que era bom não aparecia. Nisto, Castanheira surgiu e nos falou: ainda é cedo, Luiz, para ele materializar os seus antigos objetos. Leve-o até o departamento das fábricas e peça uma roupa para ele. E se ele não tiver bônus hora para adquiri-las? Aí ele tem de se acostumar e passear com seu camisolão, que aliás não é feio, falou sorrindo. Lauro lhe endereçou aquele olhar. Castanheira, ele tem a sua antiga roupa. Não pode vesti-la? Pode. Onde ela está? Na lavanderia. Mas só ele é que pode apanhá-la. Obrigado, amigo. Assim, eu e Lauro fomos em busca da sua antiga roupa, com a qual fora enterrado. Na lavanderia, a irmã Joaquina recebeu-nos com muito carinho. Quando inquiri sobre a roupa de Lauro, informou-me que só ele poderia tirá-la do armário. Olhei a lavanderia e recordei os cemitérios. O caixão era o guarda-roupa, não só do corpo físico, como da roupa física. Tive um estalo. Irmã Joaquina, que faço para o Lauro conseguir sua antiga roupa? Ela me chamou em particular, levando-me até o guarda-roupa número 336. Ao abri-lo, quase caí de susto. O terno azul marinho de Lauro era um depósito de sujeira, germes e teia de aranha. Irmã, essa roupa não serve mais. Engana-se, Luiz. Esta não é das piores. Não está na hora do seu amigo limpar seu antigo traje. Que? Limpar? Sim, Luiz. Ele terá de vir aqui e, mesmo vendo-a nesse estado, poderá imaginá-la nova, como ele a usou. Se não o conseguir, vai usá-la em péssimo estado. Como posso ajudá-lo, minha irmã? Dizendo-lhe que a humildade é a tecelã de Deus. Com ela, muito realizamos. Obrigado, muito obrigado. Quando cheguei perto de Lauro, ele se encontrava furioso. Cadê minha roupa? Calma, irmão. Nada feito. Se desejar evoluir, fique calmo e dê graças a Deus pelo camisolão. Não, falou empurrando-me, saindo em busca de sua roupa. A irmã Joaquina e Cirilo, outro irmão, tentaram impedi-lo, mas ele, furioso, queria porque queria suas belas roupas físicas. A irmã o levou até o seu guarda-roupa, mas antes lhe pôs a par de toda a verdade. Ele nem a ouvia. Quando abriu o armário, não suportou o quadro e caiu desmaiado. Saímos a socorrê-lo. Pedi desculpas à irmã e a Cirilo e levei Lauro de volta ao seu quarto.
Lá o doutor Alexandre informou-me de que eu teria de tentar diariamente tirá-lo do hospital. E eu que julgava ter errado, levando-o até a lavanderia. Despedi-me de Lauro e quando já ia saindo, ele me chamou. Luiz, não me deixe, volte logo, preciso tanto de amigos. Os que tinha não morreram comigo. Ninguém morre, você nunca morreu, disse. Sei disso e confesso que prefiro a morte a viver o que estou vivendo. Tive vontade de tirar Lauro dali e deixá-lo passar umas boas horas no umbral. Quem sabe assim ele iria dar valor ao socorro espiritual. Até logo, amigo, e calma, muita calma. Na porta deparei-me com os outros e Sara, toda feliz, foi logo me apresentando Santinha, uma bonita velhinha. Veja, Luiz, Santinha mudou de roupa com tamanha facilidade que me tornou muito feliz. Ela também desencarnou há pouco? Sim, no mesmo dia de Lauro, mas é uma mulher incrível, tão desprendida. Reparei Santinha, muito bem arrumada, mesmo vestida com simplicidade, cobrindo-lhe o ombro com um bonito chale. Sara, Lauro só deu trabalho, comentei. Enquanto conversávamos, a irmã Santinha orava a Jesus. Espírita? Perguntei. Sim, praticante. Nisso, o Olegário, com cara de velório, falou-me. Não só o seu Lauro deu trabalho, não conseguimos nem vestir o irmão Gonçalo, que está nu na enfermaria 4. Não pude conter o riso. Nu, Olegário? Sim, ele rejeita o camisolão e não tem condição de plasmar a roupa da viagem. Então, não só eu, só o que não consegui nada. E você, Heloísa, também teve de ajudar alguém? Sim, estou com o Olegário. Quê? Só eu estou sozinha com o Lauro? A Karina e a Sara protegem a Santinha. Vocês dois com o Gonçalo e o papai aqui, sozinho? Imagine. E eu onde fico? Falou Cirilo. Fui designado para lhe fazer companhia. Ainda bem, e confesso que gostei muito de você. E agora, o que vamos fazer? Karina falou. Acompanhar Santinha, para que conheça o mundo espiritual. Primeiro vamos levá-la ao Jardim da Saudade. E assim Santinha, junto a nós, chegou ao jardim. Com que emoção abraçou seus familiares, que também tinham ido vê-la. O que me impressionou em Santinha foi a sua confiança no mundo espiritual. Enquanto ela falava com seus familiares, eu a observava e pude constatar o grande conhecimento daquela irmã, pois a vi consolar um dos parentes que havia deixado no plano físico um filho pequeno. Irmão, não fique preocupado com aqueles que ficaram, eles precisam descobrir Deus. O mal do homem físico é julgar-se superior ao próximo. No dia em que todos se considerarem iguais uns aos outros, a paz irá reinar. Depois desse encontro, Santinha despediu-se dos parentes e juntou-se a nós. Fui logo perguntando como foi a sua última encarnação. Muito solícita e desembaraçada, foi narrando. Eu, meu marido Celso e meus 3 filhos, Maria Rita, Eugênia e Laerte. Vivíamos felizes como qualquer família da classe média. Maria Rita é médica, Laerte dentista e Eugênia engenheira, todos já casados. Celso não professava a doutrina espírita, assim como meus filhos, único ponto de discórdia da família. Todos me chamavam de fanática, mas mesmo os contrariando, não faltava a costurinha do centro e a entrega de alimentos à população carente. Quando aniversariava, transformava todo o dinheiro que ganhasse em roupas para as gestantes pobres. Quantas vezes tive de deixá-los enfurecidos, mas mesmo assim não esquecia de levar minha participação ao grupo. Um dia me senti muito mal, chegando a desmaiar. Os médicos constataram problema cardíaco. Então a família logo me proibiu de trabalhar no centro. Mais uma vez lutei contra tudo e todos. E o meu ideal espírita ninguém conseguiu destruir.
Vivi a minha vida de antes, levando sempre o auxílio ao meu próximo. Certa noite, lá pelas 2 da madrugada, acordei sufocada. Levei as mãos à garganta e me senti como se estivesse partida ao meio. Um barulho infernal, como se fosse um ciclone, me projetava para fora da veste física e me vi pairando no ar. Buscava desesperada algo em que segurar. Aí, minha fé me salvou. Senti que Jesus me segurava a mão. Uma claridade me deu boas-vindas. Abri mais os olhos, como se desejando enxergar melhor, mas nada via, a não ser uma luz intensa. Nisso, avistei meu velho pai, Sebastião. Abracei-me a ele, tentando compreender o que passava. Papai, então desencarnei, o que faço? Primeiro, liberte-se do antigo corpo e busque socorro. Ocorreu então uma nova sucção, como se de repente eu me projetasse em um novo vácuo. Só que nesse instante fui adormecendo devagar. Pensei, estou morrendo, os espíritos estão errados, a morte existe. Não sei quanto tempo se passou. Quando voltei a mim, estava deitada em simples maca de onde podia assistir ao meu funeral. Uma jovem enfermeira me dava assistência. Por que tenho de ficar deitada? Não posso aproximar-me dos meus familiares? Perguntei. Poder a irmã pode, mas não é prudente. Vamos esperar mais um tempinho. Pude ver meu corpo ali todo florido, continuou Santinha, vestido com meu belo traje azul, tendo no ombro este chale espanhol, presente de minha avó. Sorri contente e agradecida à minha família. O que me entristeceu foi que ela não respeitou minha crença. Chamaram padre e acenderam velas. Mas todo me agradou. Sem perguntar à enfermeira, coloquei-me de pé e passei a analisar o corpo que eu deixava. Orei a Deus, agradecendo por ter um dia confiado a mim e me colocado junto a tantas pessoas que passaram pela minha vida, principalmente meus familiares. Notei algo estranho, um fio verde ainda me mantinha ligada àquele corpo inerte. Tentei desvencilhar-me, mas que nada. Ele parecia um pedaço do meu novo corpo, ou melhor, do corpo que hoje me serve. Comecei a orar a Jesus pedindo esclarecimento. Quando percebi que a equipe do desencarne ainda recolhia do meu corpo físico os elementos que me mantiveram no plano material. Aproximei-me do doutor Alexandre e lhe perguntei: até quando, senhor, ainda ficarei presa a esse corpo? Irmã, já não estás presa. Como não? E esse cordão que parte de mim até o corpo físico? Se olhares bem, verás que não é um cordão, mas vários deles. Mas também, se olhares atentamente, perceberás que já não estão todos mais ligados. Fixei-os com atenção e pude notar que ele tinha razão. Aqueles cordões coloridos faziam parte do corpo que eu ocupava agora, mas ainda buscavam o corpo inerte. Por que essa estranha atração? Não te esqueças de que eles viveram muitos anos juntos e, quando separados, demoram ainda um bom tempo para se verem distantes. Confesso que não estava compreendendo quando a enfermeira me explicou. Recorde, irmã, que o umbigo do bebê leva de 3 a 4 dias ou mais para cair. Esses fios não são mais do que o cordão umbilical. O que se torna preciso é que a irmã os esqueça. Cerrei meus olhos e coloquei o coração nas mãos de Jesus. Não foi agradável o meu velório. Achei-o até inútil. Mas diz o departamento do desencarne que tornam-se necessárias essas horas após a morte, antes de ser colocado o corpo no túmulo. A enfermeira, vendo-me cansada, levou-me de volta à maca e adormeci outra vez, só acordando numa casa espírita, cuja enfermaria estava lotada de pessoas iguais a mim, recém-desencarnadas. Indaguei ao encarregado: onde estou? Numa casa socorrista. Logo iniciou-se o trabalho mediúnico. Leitura de livro doutrinário, depois o evangelho. Novamente me levaram até junto do médium. Queria prestar-me assistência.
colocada bem às suas costas, comecei a receber uma energia diferente no meu corpo perispiritual. Tive uma vontade louca de falar, dizer alguma coisa, contar àquele grupo espírita o que estava acontecendo. Porém, para surpresa minha, do duplo etérico do médium saiu uma luz que me pareceu cauterizar aqueles fios que eu havia visto buscando o meu corpo físico. Abri bem os olhos e percebi que os fluidos daqueles corpos encarnados levavam os fios energéticos do meu corpo a buscar um abrigo no próprio corpo. Assemelhava-se a uma casa espiral de fios, levados pela energia física. Quando encarnada, não conhecia um grupo igual àquele, mas eu o louvei, agradecida a Deus, porque no momento em que os cordões voltaram à sua casa de origem, o meu perispírito senti grande paz interior e me vi distante, muito distante da sensação da carne. Antes, todos os minutos, por mais que eu forçasse a mente a esquecer o físico, eu sentia falta de ar e um pouco de desespero. Pitei o médium que me socorreu e orei por ele, principalmente quando a maca me levou de volta à enfermaria. Eu era agora outra mulher, completamente livre da matéria. Aquele grupo mediúnico muito havia ajudado o meu espírito. Santinha explicou-nos então como se processou a volta dos fios ao corpo. Tentarei reproduzir para o seu melhor entendimento, leitor. Os fios antes, assim, foram se enrolando dessa forma, fortalecendo os campos de força antes enfraquecidos pela separação corpo espiritual, corpo físico. Continuou Santinha. Dali fui transportada para esse hospital onde Sara e Karina vieram buscar-me. O legário falou: "E você, como se viu novamente com suas roupas?" "Aqui eu explico", falou Karina. Quando convidamos Santinha a sair do leito, ela o fez com muita naturalidade, perguntando: "Posso acompanhá-las, vestida assim, com essa camisola?" Falamos que não. Antes iríamos até a lavanderia para que trocassem suas roupas. Quando lá chegamos, mostramos o armário a ela e com muita naturalidade abriu-o e logo se apresentou vestida. Suas roupas estavam limpas. "Nós nem a vimos", falou Sara. Santinha retirou-as de seu armário com tal facilidade como se já conhecesse o seu guarda-roupa de número 89. O que a levou a buscar suas roupas tão naturalmente, enquanto outros espíritos só encontram sujeiras no armário? Indaguei. Ela sorrindo respondeu: "Quando abri o armário, procurei somente as minhas vestes e não o passado. Ao chegar à lavanderia, eu só desejava seguir Karina e Sara. Preciso trabalhar, chega de ficar parada", pensava. Minhas roupas não eram o ponto importante, a importância encontrava-se nas irmãs que acreditavam em mim. Se minhas roupas estivessem feias, eu nem me assustaria. Tudo para mim corre normalmente, principalmente as coisas fúteis. "Irmã, posso beijá-la?" "Como não, Luiz? Mas quero 2 beijos. Sempre desejei conhecê-lo." "E agora, para onde vamos?" perguntei a Karina. Cirilo respondeu-me: "Vamos ao departamento do trabalho para que Santinha seja encaminhada a alguma ocupação. Como temos algumas horas para o descanso, vejo vocês mais tarde." "Até já", falei me retirando.